Muito bem, essa aqui é uma aula de pintura digital. Vou passar umas dicas que seriam o seguinte, sobre você pintar um movimento, tá? Entender mais ou menos como que funciona o movimento e pintar seguindo uma determinada fluidez. Por quê? Porque praticando esse tipo de estudo, você aos poucos vai conseguir passar mais movimento, fluidez, uma energia maior nas suas composições, tá? Principalmente se você trabalhar com semi-realismo, um traço mais estilizado, você pode fazer esses exageros. Isso é muito comum em HQ, por exemplo, tipo do Homem-Aranha, tá? Em HQ de super-herói, principalmente. Você vai ver isso muito. Então, o que seria isso? Depois que você tem um bom estudo sobre desenhar, por exemplo, vamos imaginar, você desenhar em bloquinhos assim, ó, desenhar a estrutura do corpo. Enfim, no geral, fazer aqueles estudos de manequim, certo? Depois que você já tem esse entendimento, é muito legal você trabalhar com essa fluidez, que seria o seguinte, bora direto pro que interessa. Observando as imagens, eu tenho essas três aqui que eu deixei, os créditos estão aqui embaixo aqui e aqui na esquerda, tá? A gente observa esses movimentos e nós vamos fazer um estudo rápido aqui, trabalhando com isso. De início, eu vou fazer até passando aqui por cima, num tom assim de ciano assim bem estourado, para apresentar. Observando essa imagem, a gente vê determinada fluidez, por exemplo, eu gosto muito de definir a região aqui do crânio, certo? Faz essa definição e define a linha da espinha, que isso aqui vai dar um desenho muito bom para você, tá? Para você dar sequência. Então, definindo isso, eu gosto de definir, por exemplo, o movimento das pernas, você faz isso, e o movimento dos braços, ó, algo mais ou menos assim. Então, eu chegando para cá, olha só que legal, que fluidez que tem esse desenho. Então, eu representando isso, por exemplo, trabalhando com esse estudo, eu poderia utilizar esse movimento. Isso aqui tem que ser um desenho mais rápido com linhas contínuas, tá? Isso aqui é para treino de fluidez. Então, por exemplo, eu poderia fazer, vamos supor, uma linha mais contínua assim, ó. E você vai fazendo ajustes, caso for necessário. Vou definir aqui essa linha da espinha. Essa linha do movimento do braço, por exemplo, ó. E aqui a gente faz, ó, seguindo, tá vendo? Bem fluido mesmo. Esse quadril aqui ficou muito largo, tem que ser mais fino um pouco, essa distância, assim. Então a gente define aqui os ângulos, ó. Então a gente trabalhando com essa fluidez, a gente chega em resultados assim, experimentais, tá? Provavelmente você tem que fazer reajustes, tem partes aqui que não tá batendo, mas a ideia é essa concepção da forma, tá? Do movimento. É muito legal trabalhar com isso aqui. A gente define aqui melhor essas linhas e aqui essa base dos pés aqui, tá? Então são estudos mesmo para você praticar posteriormente. E aí você é livre para adaptar e depois refazer as formas aqui, seguindo melhor as proporções, certo? Mas normalmente eu trabalho com isso aqui. Você pode ver em algumas speed arts que tem um rafzinho, certo? Normalmente eu faço esse tipo de coisa. Muitas vezes eu não coloco isso na ilustração porque além de ser desinteressante todo mundo pular, é muita experimentação. Então às vezes eu fico 2, 3 horas só brincando de fazer isso aqui, fazendo os testes para depois iniciar a produção. Então depois disso eu venho e faço um mapinha tridimensional aqui, ó, como se os olhos dela tivessem voltados para lá, e aí eu vou ajustando a proporção, ajustando aqui todos os ângulos para ver se está tudo batendo. Faço o boneco e faço isso aqui em cima de um bonequinho depois, aí eu venho apagando aqui algumas áreas que ficaram mais estranhas, e aí por cima disso a gente faz o nosso line art. Então você trabalhar estudando esses movimentos, principalmente se você tiver aqui, tem que ter no caso, né, uma referência, é muito legal. Então, por exemplo, vou fazer com mais essa aqui para a aula não ficar tão extensa, porque é basicamente o mesmo exercício. Para achar as fotos dessa modelo aqui, por exemplo, basta você pesquisar isso aqui, ó, Firestock DeviantArt, pronto, você já encontra. Pode jogar no Google mesmo, você encontra muita coisa. Então, por exemplo, aqui vamos definir, por exemplo, essa base do rosto, certo? Se você quiser de apoio, se você for mais iniciante, você pode trabalhar, por exemplo, com linhas guias assim, ó, para marcar determinados pontos de altura. Isso vai facilitar para você na dimensão, tá? É muito, muito útil. Aqui eu vou buscar manter assim, o mais próximo possível para representar isso aqui com mais fidelidade. Então, por exemplo, vou fazer aqui essa base aqui da nuca, certo? Aqui essa linha do pescoço. E você demarca algumas para facilitar ali o seu guia. Vou tirar essas guias aqui agora porque elas ficam
elas ficam dando uma atrapalhada. Quando você vai passar a linha, a régua ela dá uma alinhada automática. Então você aperta Ctrl H, você vê as linhas, depois você aperta Ctrl H de novo, você tira elas. Então eu só vou fazer um movimento aqui assim. E aí isso aqui é útil para se você precisar desenhar de cabeça ou até representando mesmo através de uma referência assim, você consegue passar mais o movimento, tá? Eu vou definir aqui, redefinir a coluna, né, que eu não havia feito. E aí desce para cá mais fluido. Aqui no caso eu vou representar ela com as pernas mais longas. E é justamente nesse ponto que você pode justamente distorcer. Se você quer dar mais movimento, você pode criar um ângulo mais forçado, você pode alongar mais a perna, aumentar determinado ângulo, criar determinada torção, tá? Esse tipo de coisa eu já vi sendo aplicado, por exemplo, em HQ. É muito comum quando o personagem vai dar o soco. Normalmente uma mão dando soco seria uma mãozinha assim, uma mão fechada assim, certo? Fazendo tosca aqui, só para demonstrar. Só que em HQ é muito comum você ver o seguinte: quando o cara vai fazer, ele deixa o dedo mindinho assim, ó, pra frente. Ninguém dá soco assim, mas é comum, sabe? Ele deixa os dedos assim, ó, mais pra frente. Vou deixar uma referência aqui para ficar mais prático. Então, basicamente é isso, tá? E um outro estudo também que eu recomendo para você trabalhar seria fazer da seguinte forma. Vou utilizar essa última imagem aqui. Você pode, por exemplo, trabalhar fazendo esses movimentos fluidos e aí você faz os palitinhos. Por exemplo, vou fazer o palitinho aqui assim, dessa forma. Aí eu já defini a base da coluna. E aí você faz bolinha, por exemplo, um traçado assim, ó. E você define, por exemplo, curva, coloca, por exemplo, as bolinhas do quadril, uma maiorzinha, uma menorzinha, para representar aqui essa angulação, tá? A questão da altura da perna, isso aqui ajuda demais, tá? Mas isso aqui ajuda muito. E aí quando você for representar isso, fica muito bom e para aplicação. E aí você vai encontrando aí bons caminhos para representar essa fluidez, não precisa ser extremamente fiel. Olha só, pegando o movimento, certo? Pegando aqui esse conceito do movimento, você chega em excelentes resultados, tá? E aí depois a gente vai fazendo os refinos. Isso aqui é um traço bem solto, bem livre mesmo, e depois a gente vai adaptando. Mas a ideia é essa fluidez do movimento. Então, basicamente a aula é essa, eu espero que tenha sido útil. Agradeço demais. Se tiver achado legal, recomenda aí para algum colega. Brigadão, sucesso!